Olá, começa mais um programa Uniso Comunidade. O estudo sobre as pesquisas entre as gerações é antigo, mas ganhou força com as pesquisas sobre os baby boomers. Depois disso, com as mudanças ocorridas em todas as esferas da sociedade nos últimos 50 anos, o intervalo entre as gerações foi ficando cada vez menor. Hoje, a cada 10 anos, o mundo fica tão diferente que suas diversidades resultam em uma nova geração. Para falar sobre os jovens e o mercado de trabalho, vamos receber a professora do curso de administração da Uniso, Rosângela Araújo. Já em nossos estúdios, estamos recebendo a professora de Psicologia do Desenvolvimento dos Cursos de Administração e Psicologia, a doutora Eliete Jussara Nogueira. Doutora Eliete, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. Nós abrimos aí com essa questão das gerações, né? Então nós temos uma geração que muitos acabaram já ouvindo, chamado geração X, geração Y. Agora está vindo uma nova geração por aí, que é a geração Z. Você que tem criança pequena em casa, com certeza já viu bebês de 9 meses, como o nosso funcionário André Nunes estava aqui comentando, a filhinha dele de 9 meses, já pega o celular e já consegue fazer o touch, né? Mexe no celular porque ela sabe que tem um desenho diferente, uma imagem diferente que vem na sequência se ela passar o dedinho na tela. Por outro lado, nós temos uma geração anterior, que é a nossa geração dos anos 60, mas antes disso, há uma outra geração. Qual era essa geração que nasce aí, que é a geração dos anos 40? Que a gente chamava de geração X. Então, a geração dos anos 40, 50. Foi aí, desculpe, é só para a gente entender, o telespectador falar, a gente está falando de geração. Foi aí que os estudos começaram? Por isso que a primeira geração estudada foi essa geração? Na verdade, foi como você falou, baby boomer. Foi com a explosão de bebês depois da guerra é que começaram os estudos de desenvolvimento. Por quê? Porque quando você teve uma explosão de população, o que antes, vamos dar o exemplo assim, se na escola você tinha uma classe fechada em 20 alunos, com a explosão demográfica entrou mais pessoas, então você teve mais concorrência, mais gente no mercado. E aí essa diferenciação começou a levar os estudiosos e pesquisadores a entender o que é isso. Talvez a gente precise entender o que é geração. Então, geração para os psicólogos, para os sociólogos, é um grupo de pessoas que nasceram mais ou menos no mesmo contexto sócio-histórico. Isso não significa que a gente vai desconsiderar as questões econômicas e as singularidades de cada um, da história do indivíduo. Então, você tem um estudo desse grupo de pessoas por causa do seu contexto histórico, por causa do seu contexto social, ele vai sofrer determinadas influências. Além delas, vão ter as influências da família, individuais, que faz cada um ser singular, cada um é um. Mas quando a gente fala de geração, a gente está querendo dizer isso, é este grupo que sofreu essas influências mais ou menos no mesmo período. Então, ele tem características em comum. Então, os baby boomers têm características em comum porque eles sofreram durante a década de 60, mais ou menos as mesmas características, né? A maior competitividade, você tinha uma transição cultural, porque tem o multiculturalismo, tem a Faça Amor, Não Faça Guerra, tem o movimento hippie, que é o movimento contra a cultura. Então, é um pessoal que se politizou, é um pessoal que quis lutar contra uma cultura estabelecida. É toda essa geração que participou deste contexto histórico, dessa mudança, dessa transição. Anterior, e esse foi o marco, né? Aí, por causa disso, você vai comparar com o que tinha. Então, o que tinha? A gente chama geração X, que é um grupo de pessoas que nasceu na guerra, que veio em função disso, que tinha como valor, né, o respeito à hierarquia. Uma hierarquia militar, aquele padrão hierarquia militar e hierarquia familiar. Bastava o pai olhar para todo mundo saber que era para fazer determinada coisa, né? Então, hoje, se a gente for comparar, a geração Y não tem esse respeito à hierarquia, porque tem outro contexto social. Eles respeitam o seu conhecimento. Então, você se faz
ouvir como autoridade se você tiver conhecimento. E não só porque você é o chefe. Não basta ser chefe hoje. Você tem que ter conhecimento, porque você senão não ganha respeito dessa geração Y. Então, eles respeitam outra coisa do que a geração da década de 50, que respeitava simplesmente a hierarquia, né? Porque ele é o mais velho, ou porque ele é o chefe, ou porque ele é o coronel, basta. Agora não basta mais. Porque vieram de um contexto de guerra, de repressões, de rigidez nas regras, tudo era extremamente rígido. Então, você tem características por causa desse contexto. E aí castigo. Castigo. E aí veio a geração que é nossa, quebrando isso. Por isso que eu falo que às vezes é uma geração de transição. Né? A gente pegou o movimento, a contracultura, o movimento social que vai desconstruir algumas coisas e construir outras. No meio a isso, a tecnologia foi avançando. Nós somos a geração televisão. Nós somos a geração televisão. E aí tem algumas falas, eu lembro até que se educava crianças, eu lembro até de alguns depoimentos sobre a história da televisão, se colocava a criança no chiqueirinho, né, a televisão ligada na Vila Sésamo, e ali a criança era alfabetizada pelo programa, ela ficava entretida pelo programa, os bonequinhos do programa, enfim. Isso aconteceu na nossa geração? Isso aconteceu. Se você pensar, então, no contexto midiático, né? Ó, você teve a geração rádio, né? Quem eram os ídolos, né? As cantoras de rádio, as novelas de rádio. E aí você tem a nossa geração, que é a geração de TV, que realmente você fica na frente da TV o tempo inteiro. Só que mesmo neste período você tinha um limite, a televisão saía fora do ar. Desligava. Né? Desligava. Ela ligava normalmente às 10 da manhã, às vezes. E desligava umas 10 da noite. Exatamente. Então você tinha limitado um espaço, mas que dava para você também brincar. Por isso que eu falo que é transição. Você tinha praticamente as duas coisas convivendo. Uma tecnologia que estava iniciando, mas você também tinha uma infância de brincar na rua, de ir para um sítio, de uma área rural. Hoje a geração é extremamente urbana, né? Você tem poucos, né, talvez histórias individuais de alguém que tem contato com a zona rural. Essa geração é uma geração urbana tecnológica, né? Porque ela nasce com a tecnologia. A nossa tecnologia vem, então nós vamos nos adaptando a ela. Quando você década de 80, 90, mas 80 principalmente, começa a geração Y. Ele nasce com videogame, né? Então aí modifica as características. É uma pessoa com atenção mais dispersa, imediatista, porque as coisas têm que acontecer rapidamente. Então, a tecnologia do computador, da internet, do videogame... Que começa a chegar. Que começa a chegar e ele nasce nisso, né? Impõe um ritmo de tempo mesmo, que é diferente do ritmo da TV e do ritmo do rádio, né? É um ritmo mais acelerado. Então, você tem uma geração também mais imediatista. As coisas têm que ocorrer agora, senão demorou, já estou indo ver outra coisa. Então, é difícil a atenção concentrada. A atenção concentrada é da nossa geração. Aliás, esse é um dos desafios da educação. Como fazer uma geração que nasce num ritmo de vida, exigindo dele atenção dispersa, atenção rápida, fazer ele concentrar num texto de leitura, né, num livro que necessita atenção concentrada. Então, essas são algumas características que nos dão desafios de como entender e de como se relacionar com essa nova características de uma geração que nasceu dentro de uma tecnologia. E aí você passa, né, de uma geração a outra, do videogame para a internet rápida, porque uma coisa era a internet lenta, outra coisa é a internet rápida e outra coisa é o celular. Tem um livro do Serres que chama Polegarzinha,
que ele fala de uma geração de polegar. E aí eu não consigo digitar com o polegar no celular. Eu ainda com o indicador. Mas isso sou lento. Agora, você vê essa geração que fica no alfabeto ali, impressionante, né? Impressionante. Porque a nossa geração vem, o indicador vem da máquina de escrever. Exato. E que vem do teclado do computador. Exato. Agora já não tem mais, o teclado é virtual, né? Não, então é impressionante você ver a rapidez, você não consegue acompanhar o que ele escreveu. E a gente fica lá. Procura, catando letra, né? Porque eu nasci nessa geração do indicador mesmo, né? Porque a máquina de escrever, por mais que a máquina de escrever use todos os dedos, e a gente, na transição... A gente teve que se adaptar a usar dois, né? Um só, né? E olha que interessante, né? Você aprendeu a bater a máquina, datilografar. Né, tinha aulas de datilografia. E agora? Quer dizer, os teclados estão ali, tudo está ali, cadê a aula? Não precisa, porque eu nasci com isso. Então não é estranho. E aí, eu preciso usar o dedinho, que era... Sim, aqui para bater o teclado, para baixar o teclado. Não, eu preciso usar o polegar rapidamente e tudo dá certo. Então, olha quanta coisa foi destruída, né? E a gente fica, mas você não vai aprender a usar o computador? Você pega o computador e usa. Quando você citou a menina de 9 meses no touch, eu fiquei pensando, por quê? Porque você tem um avanço tecnológico fazendo da tecnologia cada vez mais fácil. Então, você precisa de grande aprendizagem para pegar um computador? Não, você só precisa mexer. Quando a gente ensina... Processo indutivo já, né? É interativo. E eles, cada vez mais, daqui a pouco, né, tem computadores usados para algumas pessoas deficientes apenas com a voz. E ela se comunica também. Então, a tecnologia foi facilitando, que eu não preciso ter grandes conhecimentos para poder mexer. Agora, essa é a geração Y. E a geração Z? Isso. O Z vem de Zap, é aquela que pegou a televisão a cabo, né, porque a nossa televisão era fechada. Centenas de canais. Isso. E eu vou comparar com o meu filho, né? Ele senta e aí vai em tudo, em tudo. Eu falei, pô, mas eu não sei vendo nada. Aí ele me conta tudo, né? Quer dizer, não, tal canal tem isso, o outro tem aquilo, o outro tem aquilo. Quer dizer, ele rapidamente passa, eu fico assustada porque eu não estou entendendo nada, mas ele sabe o que está acontecendo. Então, ele zapeou e aí não tem nada. E olha que coisa interessante, né? Você tem um canal fechado com 30 canais, ele passa por esses 30 canais e fala, não tem nada. Nada chama atenção. Na nossa época a gente tinha 3, 4, é o que tinha. E ficava lá. Ou ficava estático assistindo, achando a maior graça. Não é? Olha que interessante isso que está passando. Então, você tem uma variedade, aliás, isso é outra característica desse mundo, né? Um excesso de informações para você escolher. E este excesso, né, às vezes faz com que a pessoa fale, nada me interessa. Agora, professora, com relação à educação formal, lousa, giz e carteira, que era, que tenho certeza absoluta, igual à educação dos nossos avós, lá no começo do século XX. Nós estamos em 2016, as escolas ainda continuam usando lousa, giz e carteira. Como é que você faz para ensinar aquele aluno que respeitava o professor, hierarquia e tudo mais, no começo do século XX, agora com o aluno do século XXI, que recebe toda essa gama de tecnologia? Como é que, qual o papel, como é que o professor tem que... E esse professor, às vezes, que eu tenho certeza absoluta, é do século XX, em momentos distintos do século XX, né? Porque ele pode ter nascido aí nos anos 50, pode ter nascido nos anos 60, né? E aí, como é que a gente faz? Mas a senhora vai responder isso depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo a professora doutora Iliete Jussara Nogueira. Ela é psicóloga, professora dos cursos de Psicologia e Pedagogia da Uniso e também do programa de pós-graduação, nos nossos cursos de mestrado e doutorado em Educação. E a professora Iliete está discutindo conosco as gerações Y, geração X, a geração Z. E tem uma nova geração que está chegando aí, que é a geração Alfa. São as crianças nascidas a partir de 2010, que têm hoje 5, 6 anos de idade. Mas vamos voltar a uma pergunta que eu deixei aberta antes do intervalo, onde eu perguntei para a professora como é que o professor se adapta a formar esse aluno, esse jovem aluno, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio ou mesmo na universidade, quando este professor nasceu 2, 3 gerações atrás. Nasceu nos anos 50, nos anos 60, ele tem um conhecimento adquirido de uma forma diferente desse aluno. Então, a lousa, giz e carteira ainda continua na escola, do mesmo formato. É o professor na frente, os alunos sentados. Ainda funciona isso? As formas de se ensinar e aprender são diversas. Eu não posso também utilizar só uma, porque na escola você tem mais de um, né? Uma sala é composta de singularidades. Então, eu posso ter uma pessoa mais rápida, mais lenta, que já sabe tecnologia, outra que não sabe tecnologia. E essa é a grande dificuldade, né? Com essa singularidade toda, você ensinar um conteúdo. Eu acredito que hoje não é necessariamente um instrumento que deveria ser discutido, mas qual o objetivo que eu quero? Eu acho que não cabe mais na escola é a reprodução. Embora a geração Y seja uma geração recorte-colo, né? Ctrl-V, Ctrl-V. Eu acho que não é esse o papel da escola hoje. Por quê? Porque a tecnologia está avançando rapidamente, como você falou. A gente imaginava a geração 20 anos. A cada 20 anos você tinha características de geração. A tecnologia fez modificar esses estudos e eles estão reduzindo para 10 anos, e daqui a pouco para 5, e daqui a pouco você vai falar deste momento, porque talvez... Cada ano muda tudo. Cada ano muda tudo, quer dizer, o que vai ser então quando tivermos robôs dentro de casa, né, fazendo as interações e não mais pessoas. E eles já estão, de alguma forma, em alguns aplicativos de celular, né? A minha esposa baixou um aplicativo celular para fazer caminhada. E o aplicativo conversa com ela. Tá? Então você põe lá a sua meta que você quer andar e ele te motiva. Exato, há tanto tempo, olha, você já andou tanto, parabéns, continue assim, siga em frente. Aí você andou, olha, você está quase chegando na sua meta, você vai conseguir. Então a voz, ela não é mais digital, é uma voz que conversa, ela tem uma expressão na fala. E aí quando você completa, sucesso, você chegou lá, mas dá para andar mais um pouco, não dá? Vamos continuar? Meu Deus. Ele faz um convite para você. Então olha, o virtual e o real, olha como eles estão se aproximando. Antes você nitidamente dizia, isso é virtual. E dizia isso para a criança, né? Olha, isso não é verdadeiro. À medida que você... o videogame... Hoje as expressões, os personagens são... É filme, né? Quer dizer, filme, você está real, lá, né? é real. Né? Não é mais aqueles quadradinhos digitalizados, eram uns bonequinhos, era um gatinho, não é mais. Não, então as coisas estão se aproximando. O que dará isso, nem imagino, porque são projeções que, toda vez que a gente pesquisa ou faz projeções, a gente precisa de tempo. E esse é o que a gente não tem hoje. Né? Quer dizer, a gente não tem tempo de entender, imagina a educação. Então, para mim, a educação precisa hoje ensinar a estudar, porque aí eu estou preparando para qualquer coisa que venha. E se para isso eu preciso de uma lousa, 2 ou 3, uma digital, um computador ou um tablet, que venha. Eu não quero só a substituição pela substituição. Tirem a lousa verde, coloquem a lousa digital. Tirem a lousa digital e coloquem o computador. Se você não mudar a postura,
aquilo que eu falei no início, o professor era autoridade por ser professor, bastava, não basta mais. Ou ele é autoridade porque ele conhece e desenvolve os seus alunos, ou ele vai ser desrespeitado. Então, ele não é desrespeitado pelo instrumento que ele usa, se é papel ou se é tablet, mas o como ele usa isso para desenvolver, para respeitar esse aluno, para que esse aluno venha a desenvolver conhecimentos. Então, a escola precisa entender que eu não tenho mais, a detenção do saber não está mais numa pessoa, porque se for isso, o Google nos responde muito mais que um professor. Deixa eu perguntar exatamente isso. Eu sofri exatamente isso agora em sala de aula. Eu fiz a pergunta de que dia, mês e ano foi proclamada a independência do Brasil. Silêncio total na classe. Falei, gente, vocês não sabem? Aí um aluno assim, abriu o Google e falou assim, 7 de setembro de 1902, as margens do Ipiranga, estava por Dom Pedro... Enfim, por que nós tínhamos que decorar isso e este aluno não precisa mais decorar isso porque ele consultou no Google? Então, a memória está lá, está fora de nós. O que causa, de novo, uma estranheza. Uma estranheza dessa geração nossa. Nossa, eu tinha que memorizar tudo. Não preciso, a minha memória foi deslocada. Não significa que ele é ignorante. Não, muito pelo contrário, não. Mas, se eu tenho toda a memória lá, né, muito melhor que a nossa, porque ela está lá inteirinha. O problema é, o que eu faço com ela? Como eu transformo essa informação em algum conhecimento para alguma coisa? Né? Porque tudo isso é informação, que a escola na nossa geração dava. Agora eu tenho outros meios que dão informação, com vídeos, com fotos, com imagem, com filme, com a descrição, documento, em mais de um lugar. Venceu o professor nisso. Então, não dá para competir com a informação trazida pela tecnologia, o que é ótimo, eu sou a favor. Tá, mas, ao mesmo tempo, você tem uma informação que não é filtrada. Quem vai filtrar? Sim. Por isso que a senhora falou, o aluno tem que aprender a... filtrar, escolher... A estudar. A estudar. A senhora falou, o aluno precisa aprender a estudar, mas o professor precisa aprender a dar aula de novo, né? Isso. Porque, voltando à tese, se ele era dos anos 50, anos 60, e a hora que ele faz uma pergunta sobre quem descobriu o Brasil num curso superior, e o aluno não sabe responder porque ele não memoriza isso, que para ele não tem problema nenhum, ele consulta no Google a hora que ele quiser, o professor já vai dar um peti na sala de aula, chamar o aluno de burro, né? E não, pelo contrário, ele já teve um acesso à informação e respondeu com precisão e detalhe. Mas ali ele teve versões distintas do porquê que houve a proclamação da República, da independência. Aí esse é o papel. Aí é o papel do professor. Ver uma informação, de onde é essa fonte? E essa, de onde é essa fonte? Eles têm discurso igual ou diferente? Então, talvez o professor tenha que estudar mais, o professor também tem que estudar para perguntar mais, né? Para que incentive este aluno a estudar. Então, é esse esquema que ainda estamos em transição. Então, será que este conteúdo que a gente está tentando passar, ele precisa ser passado dessa única forma? Tem alguns momentos na sala que eu falo, esqueci isso, gente. Né? Alguém abre o computador aí e vê. Na hora, abre e já vê. Então, trabalhar com isso é descer o professor, de novo, daquela autoridade que eu sou o detentor. Sai do palco e não senta no mesmo nível. Isso. Essa talvez seja a grande dica. Olha, não consigo... Se eu não consigo entender a geração, o que eu tenho que fazer? Conversar mais com ela. Então, o que eu tenho que fazer enquanto professor, já que há um conflito? Entender mais essa geração e conversar mais. Eles não são inimigos, eles não te olham como inimigos, ele não vai ter nenhuma crítica se você disser, pergunte lá, não sei isso, mas vamos ver agora no computador. Não vai ter problema nenhum, porque é uma geração que lida muito bem com isso. Não dá para fazer nenhum exercício de futurologia, porém eu mencionei as crianças da geração alfa, nascidas a partir de 2010, ou seja, século XXI, que já estão na escolinha. Elas já estão aí no maternal ou no primeiro ano, né, que a partir dos 6 anos já estão no primeiro ano, ou seja, já estão entrando no primeiro ano.
Como é que você faz para alfabetizar uma criança dessa que já teve acesso a milhões de informações através dos tablets, dos celulares dos pais, ou os próprios tablets e celulares que já foram disponibilizados para ela? Não dá para ser mais na cartilha caminho suave? Então, talvez, eu inclusive estou desenvolvendo algumas pesquisas, vou fazer uma palestra exatamente sobre isso. Por quê? Porque eu ainda acredito, sou velha, né? Eu ainda acredito que a primeira infância, ela não precisa de tecnologia, porque ela já está lá. Então, a escola não precisa incentivar, a escola deveria fazer o contraponto. Na primeira infância é onde você se socializa, e você se socializa face a face. Se a escola assumir o que a criança já tem, um monte de tecnologia, e ninguém ofereceu face a face, ela pode ter problemas de relacionamento e socialização. Então, a gente tem que começar a pesar as coisas, né? Eu tenho visto muito, você vai almoçar, a criança está cada um com tablet, porque a mãe não está se relacionando. Mas em que momento, então, ela vai aprender? Vai dar um sossego, professora. Então, e coloca no carro. Então, o carro, a criança vai ficar perguntando, já chegou? O que é isso? O que é aquilo? Não pergunta mais, porque ela está ali, não. Porque ela está vendo um desenhinho. Mas aquela pergunta não é importante para criar um repertório cognitivo? E é importante ser falado com a mãe e com o pai para que esses passem os valores? Ser falado com outra pessoa para conseguir identificar tom de voz, para saber quando eu estou brava e quando eu não estou brava? Em que momento ela vai fazer isso? Ou ela vai precisar de colocar uma carinha para dizer, mãe, eu estou feliz. Né? Como que eu identifico que o outro, quando eu falo alguma coisa para você e você não gostou, a gente identifica no olhar, a gente identifica na postura. Isso é socialização da primeira infância, onde você vê o outro ser humano se comportando junto, você empurra, ele chora, você morde, ele grita, alguém vem e fala, não pode morder, não pode empurrar, não pode isso, tem que pedir licença, tem que pedir por favor. Porque na vida real não tem 7 vidas, né? Que no videogame, deu game over, você começa outra vez, né? Tá bom. Né? Então, assim, na vida real, você afeta o outro e é afetado por ele. Em que momento você aprende isso? Na primeira infância, com a socialização face a face, com a socialização de pessoas, não com tecnologia. A tecnologia informa, tá vendo? Ela está aprendendo tudo pelo tablet. Então, você está delegando ao tablet aquilo que deveria ser papel seu. Corremos o risco dela não se socializar, dela ficar fechada, né? Dela se individualizar. Então, eu não saio mais, eu não vou mais, porque não sei fazer isso. Fico mandando, quer dizer, as relações passam, eu tenho 100 seguidores, que pena, né? Eu falo assim, porque a gente não devia seguir ninguém, né? Tenho 100 seguidores, 100 amigos, tem mesmo. Eu estava reparando isso, inclusive, você deve ter, tenho certeza, também já percebeu. Você já percebeu quanto seu telefone toca por dia? Ele não toca mais, né? Quer dizer que a gente começa, a conversa hoje, ela não é mais sonora, né? Eu hoje sequer ligo para minha esposa, eu mando mensagem. WhatsApp. Eu mando o WhatsApp e ela já responde via WhatsApp. E ela manda foto, ela manda um vídeo se ela quiser me ilustrar com alguma coisa que está acontecendo em casa, que ela está fazendo, que é no trabalho, enfim. É o WhatsApp. Então a gente não fala mais. Acho que nós deixamos mais dúvidas do que respostas, mas essa também é uma função do nosso programa. É você refletir, é você pensar, é você buscar as respostas também. E o programa das comunidades sempre vai estar aqui, levando para você essas informações. Doutor Eliette Jussara Nogueira, muito obrigado pela sua presença e a possibilidade de quem está nos acompanhando chamar a senhora para uma palestra, convidá-la para participar de algum evento, se você tem uma escola, se você, da sua comunidade, da sua igreja, quer levar a doutora Eliette lá para... Essa palestra que ela está desenvolvendo agora, será que a criança que está sendo alfabetizada precisa mesmo dessa tecnologia na escola? Como é que faz para achar a senhora? Pode enviar um e-mail, né, eliette.nogueira@prof.niso.br. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a professora Rosângela Araújo. Ela é Master Coach. Ela vai falar com a gente sobre a atuação, como é que vai se comportar no emprego essa nova geração que a gente acabou de discutir no bloco passado com a doutora Eliette Jussara Nogueira. Essa geração que reseta o videogame na hora que está perdendo, essa geração que cansou desse jogo, muda, cansou dessa página da internet, sai e busca outra, cansou desse perfil, altera. Agora, e no cotidiano do trabalho, como é que deve se comportar? Primeiro, professora Master Coach explica isso para a gente. Professora Rosângela, muito obrigado pela sua presença em nossos estúdios. O Master Coach hoje é aquele profissional que dá orientações, que literalmente faz com que o menino, a menina que está querendo ingressar no mercado do trabalho, observem como se comportar, como atuar, ou ainda o profissional que já atua há bastante tempo, mas está insatisfeito de alguma forma com a sua atuação profissional. É isso? Isso, o profissional que vai atuar como coach, ele vai utilizar de ferramentas, auxiliando para que as pessoas que o procuram atinjam os seus objetivos de forma mais acelerada, mais rápida, aí tendo sempre foco no resultado. E essa geração que a gente está falando, geração videogame, ou seja, a geração que nos últimos anos, ela nasceu praticamente aí com o videogame fazendo parte do dia a dia, com a internet estando à sua disposição. Ele foi discutido com a professora doutora Eliette, como é que ele está em sala de aula hoje, como é que eu ensino, como é que eu formo esse jovem que tem múltiplas atenções. E no mercado de trabalho, muitas vezes, ele tem que focar a sua atenção, ele não pode ficar acessando o Face toda hora, ele não consegue, de repente, mandar o WhatsApp a todo instante. Como é que a senhora orienta esse menino ou menina se comportar no mercado de trabalho que ainda é antigo, ou que pelo menos não absorveu essa tecnologia, porque o cidadão precisa usar dessa mão de obra para poder resolver as questões da empresa? Eu sugiro, tanto para as empresas quanto para os profissionais, que na verdade a gente não generalize. Eu entendo que a gente segmenta por faixas aí de grupos, né, cada geração, mas tem a coisa da peculiaridade de cada ser humano. Então, é claro que essa geração do videogame, ela tem a sensação do controle, que o controle é meu, eu começo e termino a hora que eu quero. Vamos levar isso para o ambiente organizacional. Existiu uma pesquisa feita acho que no ambiente corporativo, a revista Exame, e ela dizia assim, que o que as empresas esperavam dos profissionais? Adaptação aos valores da cultura da empresa. Então, independente de qual geração, se é uma geração boomer, X, Y, o que é importante? É eu observar o que é a cultura daquela empresa espera. E aí eu ter a flexibilidade e me adaptar. Então, cabe também à empresa se adaptar para receber esse jovem. Agora, se eu tenho um empresário que ele tem 60 anos de idade, ele é o presidente da empresa, ele foi educado, foi formado, treinado numa outra geração, como é que ele olha esse menino ou menina de 19, 20 anos, 22 anos, recém-formado, que vai começar a trabalhar? Esse conflito de 40 anos, ou seja, 4 gerações depois. Ele também precisa aprender? Precisa também. É a habilidade e a arte do relacionamento. Porque tem inúmeras qualidades em todas as gerações, mas também é sempre olhar qual é o ponto forte que essa geração me traz. O que ele tem de agilidade? Se falarmos por nós dois, o quanto é que nos adaptamos à tecnologia? Será que quando nós temos na nossa equipe os jovens que têm uma agilidade maior em tecnologia, isso não enriquece o ambiente de trabalho? O quanto é que nós precisamos ser pacientes, bons ouvintes e entender o tempo do outro. Parece meio utópico a gente falando, porque a empresa foca no resultado. Mas cada vez mais a questão do autoconhecimento e ver o que é que eu posso me relacionar melhor com a outra geração. Isso ficou nítido até dando aula esses dias. Uma aluna falou que passou por um processo seletivo de uma empresa e depois de uma palestra sobre a empresa, onde o gerente de RH falou, disponibilizou ainda um texto sobre o histórico da empresa e pediu para que todos os que estavam ali, eram alunos de jornalismo, fizessem um texto apresentando a empresa para terceiros. Ou seja, você vai receber uma visita ou você vai disponibilizar esse texto para que as pessoas conheçam a nossa empresa.
E aí ela leu o texto, começou a preparar o texto e perguntou, você pode me passar o Face da empresa e o site da empresa para eu colocar no texto? Aí a pessoa que disponibilizou isso falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado que poderia usar dessa forma para divulgar a nossa empresa. Quer dizer que é esse aprendizado que a gente troca? Exatamente. Então não adianta assim, a gente vai negar. A utilização do Facebook vai ser prejudicial. O que é importante é a gente deixar claro as regras que a gente vai usar na empresa. Em que momento usar, como usar, e sempre o bom senso, independente de cada geração. Lembrando que existe uma contraprestação. Eu estou disponibilizando uma habilidade profissional minha e existe uma contraprestação de remuneração. Tá? Que tempo que eu vou estar disponível? E vai depender da cultura. Tem empresas que querem que você cumpra o tempo da empresa na empresa. Outras até permitem o home office. Como é que isso acontece em cada cultura? Existe possibilidades imensas dentro das empresas. Mas não podemos descartar que o Face, em alguns momentos, pode ser favorável até para comunicar. A gente mesmo como docente, né? Tem coisas que a gente vai postar nos grupos. Então, não adianta também a gente ser resistente até que ponto. Vamos ver o que isso pode nos auxiliar. Os resistentes perdem? Eu acho que a gente tem um tempo, perder pode ser a palavra. A gente vai ter um desgaste maior, até ter um convencimento. Acho que a palavra hoje é flexibilidade, a capacidade que a gente pode ter de nos adaptar. Essa flexibilidade pode tentar ser associada a épocas passadas, que hoje até não é comum, as pessoas saírem para tomar um cafezinho e fumar um cigarro, aí aquele tempo do cafezinho e do cigarro, eventualmente somado durante o dia, que foram 5 cigarros e 5 cafezinhos, vezes 10 minutos cada um, ou seja, numa jornada de 8 horas, você perdeu 1 hora fumando e bebendo café. Será que eu posso flexibilizar também para que ele use a internet durante o trabalho? Para acesso às suas redes sociais particulares? Como é que é isso? Vai depender muito até do bom senso de cada um, porque tem pessoas que elas podem até ter essa pausa para o café e para o cigarro, mas elas serem altamente produtivas. Nós temos assim um caminho maravilhoso pela frente de maturidade e de autoconhecimento. E sempre entender o que é que a empresa está esperando. O que tem muito rico nessas gerações é o não conformismo, isso me encanta. Que não está bom aqui, eu mudo. Se a gente vê, se pega uma geração, por exemplo, boomer, ela vai falar, nossa, ele não fica tanto tempo na empresa. Não, você vai lembrar disso. Pessoas que ficavam anos na mesma empresa. E isso era nobre, notável. E agora a gente pode se deparar com uma geração que tem uma necessidade de ficar 2 anos em cada organização. E não significa que ele é menos comprometido, menos dedicado. Assim como quem trabalhava 15, 20 anos, permaneceu na empresa. Mas será que também tinha o mesmo comprometimento de todos? Tá? Vai depender muito de cada maturidade. E como é que a senhora, enquanto docente, a senhora está ministrando aula há quanto tempo? 15 anos. Há 15 anos. Então, 15 anos a senhora já pegou mudança, eventualmente, até de 3 gerações aí, sim, né? Então, se o menino estava com 20 quando entrou numa sala de aula com a senhora pela primeira vez, hoje ele já está com 35. A senhora percebe que durante também a sua programação das aulas, falando sobre essas técnicas de recursos humanos, técnicas de administração, legislação, a senhora teve que se adaptar também para dar essas aulas? Nossa, muito, muito. A forma didática eu precisei mudar, ela foi mudando, mas hoje observando o que eu fazia há 15 anos e agora é muito diferente. Então, eu tive que, primeiro, me adaptar às novas tecnologias que foram apresentadas em sala de aula, mas, assim, ter uma informação maior sobre a geração para adaptar a minha comunicação, a forma com que eu chego até eles. E isso, talvez, assim, nos anos a gente não vai percebendo, mas verificando como o grupo chega, hoje a gente tem no ensino superior alunos chegando ainda muito inseguros sobre o que querem fazer. Eles estão cursando, mas na verdade eles não sabem se é aquilo que eles querem. Então talvez isso até é reflexo da geração boomer que criou essa geração que tem aula. Esse imediatismo, então, dessa geração, ela não é defeito? Essa busca do imediato, dessa satisfação imediata, porque no videogame é satisfação imediata. Eu ganhei, na hora que eu vou perder, eu começo de novo porque eu quero ganhar. Tá? Eu nunca vou perder, eu nunca posso perder. Porque eu reseto, como a senhora disse, eu tenho o controle na minha mão. Mas é falso, então, essa sensação no mercado de trabalho. Então, acho que como ponto de observação para essa geração do que você diz aí do imediatismo,
Eu vou falar que, primeiro, é a necessidade de sempre ganhar. Então, entrar no ambiente de trabalho e ter a competitividade, talvez seja interessante, sim, porque ele já competiu nos jogos, porém era virtual. E na empresa vai ser com o outro. Então, o desafio que fica no imediatismo é a capacidade de aceitar a frustração. Porque a ansiedade, ela vem muito também, como é que eu fiquei frustrado ou não. Tá? Então, por isso que a gente vê uma série de pessoas ansiosas, super agitadas, quanto é que eu estou me adaptando à frustração. E apesar de falar em frustração, ela é positiva para a carreira, para a nossa vida. Em alguns momentos, a gente ter essas perdas. Porque na profissão é movida a desafios. Eu não vou falar que é problema, que é difícil, que é complicado, mas são desafios. Aí nós temos uma questão aqui que essa geração Y passou a enxergar o trabalho como uma realização pessoal, algo que deve fazer bem, não somente fonte de renda. Como o mercado vem se preparando para receber essas novas gerações que buscam sempre o crescimento de alguma forma. Foi o que a senhora respondeu recentemente, mas gostaria que a senhora acrescentasse, quando ele não está satisfeito naquela empresa ad eterno, ou seja, ele não entrou na empresa e tem o objetivo de sair aposentado. Ele está na empresa, ele não é a empresa. É isso? É a geração. Vamos ver o aspecto positivo dessa geração, né? As empresas vão ter que se adaptar e fazer a gestão de talentos. Porque se ela não tiver um plano de carreira e que capte e que permaneça com esse talento, ele vai embora. Se ele não vê a possibilidade de crescimento, de reconhecimento, se a gente parte da premissa até do coach, né? 3 necessidades básicas do ser humano: ser ouvido na essência, ser reconhecido, notado e amado e ter o direito de errar. De você errar e também de que o outro erra. A geração X, ela quer ser reconhecida. Então, aí é um desafio para a organização, que é reservar essa gestão de talentos. Como é que eu reconheço, como é que eu remunero esse talento da minha empresa? E aí, consequentemente, ele tem que ser preparado, adaptado, ele sempre busca mais conhecimento, ele vai fazer novos cursos, ele tem que ter um tempo para se capacitar cada vez mais e ele, eventualmente, pode ser um chefe novo. Ou não é um novo chefe, é um chefe novo, de pouca idade, que vai liderar, eventualmente, equipes que estejam lá há mais tempo. E como é que é esse conflito de geração também? Porque ele consegue reter o conhecimento de uma forma diferenciada. Esse é o desafio dos líderes jovens, que têm como seus subordinados, liderados, pessoas até mais experientes. Aí também, dica para esses novos líderes: exercitar e focar cada vez mais em formação também de habilidade de comunicação e de relacionamento. Eu acho que todos deveriam ter essa dedicação no conhecer, no perceber-se e perceber o outro. Mas aí, Fernando, para todos nós, cada vez mais nos capacitarmos. Porque a gente tem bons profissionais, ótimos profissionais e aqueles que precisam se desenvolver. Quando a empresa for te escolher, ela tem muita possibilidade, principalmente nos dias de hoje. O que é que a gente vai fazer para se diferenciar? Estudar sempre, parar nunca. Eu lembro até de um caso que uma vez me contaram, que foi pitoresco, acho que, não sei se a senhora já ouviu, o cidadão, ele tinha uma vaga para diretor e ele era gerente de produção. E aí lembraram que ele poderia ser a pessoa mais indicada, porque ele já tinha mais de 20 anos na empresa, e aí foram chamá-lo para convidá-lo para o cargo. E, obviamente, para o cargo de diretor, ele precisaria ter inglês fluente, ele precisaria ter uma pós-graduação. E aí, na entrevista para essa promoção, ele disse: olha, eu não fiz inglês porque eu não tive tempo. Eu me dedicava à empresa 12 horas por dia. Eu também não fiz uma pós-graduação porque eu não tive tempo. Eu me dedicava à empresa 12 horas por dia. E então ele não foi promovido para o cargo de diretor. E um jovem recém-contratado já tinha o inglês fluente e tinha a pós-graduação necessária. Isso é uma dica para quem está no mercado de trabalho há bastante tempo, entendendo que esse comodismo ou capacidade em exercer uma função não significa que ele tem essa vaga eternamente? Ele precisa se capacitar cada vez mais? Sim, mas às vezes a gente pode ser injusto, Fernando, e falar que foi comodismo. Para este profissional, ele se dedicou plenamente para a empresa. Ele não estava com uma visão ampla e sistêmica do processo. Então, é a responsabilidade da empresa também. Sim, mas eu acho que da empresa nós, como profissionais, como indivíduos,
eu falo que a gente precisa ser intraempreendedor. Como é que eu estou gerindo a minha carreira? Eu lamento quando as pessoas entregam isso só sobre a responsabilidade da empresa. E não é assim, grandes organizações podem ter um plano de carreira, de formação, de capacitação para você. Mas é você que tem que ter o olhar sempre para o que é que você está fazendo da tua formação, da tua capacitação. Então não adianta você assim dizer que é só a empresa a responsabilidade. E são escolhas. Às vezes eu falo que eu vou me dedicar a trabalhar na empresa porque eu tenho um trauma com o idioma, por exemplo. Eu não gosto de estudar. Então, aí eu posso simplesmente dizer que eu não fiz isso por causa da empresa. Eu tenho uma série de variáveis. Existe ainda, professora, aqueles eventuais profissionais que começam em cargos subalternos e podem galgar na empresa cargos de diretoria? Começou como assistente de alguma coisa e hoje é o presidente. Demorou aí para construir a carreira 30 anos. Aquele menino ou menina dessa geração que a gente está falando, ele ainda pode entrar almejando isso? Começa como estagiário, mas tem a meta de chegar a presidente ou ele não precisa se preocupar com isso? Eu sempre vou instigar isso nas pessoas, né? E aí pergunto até para vocês, no auge da tua carreira, qual é a tua remuneração? E quando que é o auge da tua carreira? Quantos anos que é? Você não precisa contar para ninguém, mas você precisa saber qual que é o auge, quantos anos e qual o valor da remuneração. Que vai depender realmente da tua própria história. Eu atendi um caso de um coach que ele veio me procurar porque ele queria vencer o bloqueio de fazer reuniões na empresa, ele já estava no cargo de supervisor. É riquíssimo esse depoimento, até tá no meu site. E ele não percebia que ele poderia ser gerente. Eu enxergava uma vaga de gerente. E ele dizia para mim, mas eu vim de uma origem muito humilde, sou muito pobre, eu nunca vou chegar a ser gerente, eles nunca vão me escolher. E aí depois, ficando claras as possibilidades, hoje ele está como gerente dessa empresa. Porque ele tinha se atribuído um bloqueio que ele não era capaz. Vai depender muito da crença, da história de cada um. Mas se você quer, vai e faça. Isso é administrar a própria carreira? Com certeza. Onde é que você quer chegar? É isso que o profissional do coaching faz e ajuda a pessoa a ver. Sozinho você não consegue mais, ou tem uma dificuldade muito maior? Não, tem pessoas que conseguem, que são autodidatas, que elas vão além do que elas querem. E você vê claramente, eu perguntei isso na minha aula, aí, recentemente. Falei exatamente onde é que vocês querem tal, o que vocês querem fazer. Professora, está muito longe. Tá, mas você precisa ter uma meta, para onde você vai? E se não atingir, está ótimo, a gente vai traçando novas rotas ao longo do caminho. Vai ajustando, esse caminho não foi possível, mas eu preciso saber o que eu quero, o que eu espero. Doutora Rosângela, quem quiser conversar com a senhora, saber um pouco mais o que faz um profissional de Master Coach, independente dos alunos que têm a satisfação e o prazer de ter aula com a professora Rosângela, aprender isso no cotidiano da sala de aula, a senhora também faz um atendimento enquanto profissional fora da universidade, fora das suas aulas. Como é que faz para encontrar a senhora? A senhora falou de um site que a senhora tem. Gostaria que a senhora passasse esses endereços, essa forma de contato. Pode acessar pelo meu e-mail mesmo, que é contato@roaraújo.com.br. E lá também eu consigo ver o site da senhora? O meu site é roaraújo.com.br. Facinho. Tá no Facebook também? Também no Facebook, como Rô Araújo. Fácil. Fácil. Professora Rosângela, muito obrigado pela sua participação. Com certeza foi um programa muito esclarecedor para você, pai e mãe, que está aí com essa geração que nasceu já, a geração Touch, né, como a gente estava comentando do funcionário aqui da Universidade, o André, que a menininha dele tem 9 meses e já está lá no celular, mudando as telas para procurar outros desenhos. Quer dizer que é uma nova geração que está aí e que nós, professores, nós, profissionais, temos que aprender a conviver, a respeitar e trabalhar para as tendências dessa nova geração. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Gratidão. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Você pode acessar todos os programas que foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar lá, Uniso Comunidade. Ou ainda, conversar conosco através do Facebook. É mais fácil. Curta a nossa página, Uniso Comunidade no Facebook, ou converse conosco lá também. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!